A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada para o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, pelo nosso A Consolação de Jesus, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que vocês já sabem, né? Mas tem gente que não sabe, então vamos repetir. Rádio Rio de Janeiro .digital. Lá você tem todas as informações e pode acompanhar a programação da Rádio Rio de Janeiro. Aquele programa que estiver indo no ar, vocês tem um botãozinho lá em cima à direita, que é ouça ao vivo ou assista ao vivo quando o programa é ao vivo, né? Então, não deixe de acompanhar a programação da Rádio Rio de Janeiro. Inclusive, você pode baixar o programa ou os programas. Existe uma aba que está escrito programação, você clica ali, abre outras opções, tem programas, você entra ali, o primeiro programa é a Consolação de Jesus. E aí você abre, tem sempre os 3 últimos programas lá, que você pode ouvir qualquer hora que você quiser, ou você pode baixar o programa. Tem pessoas que baixam o programa e mandam para outras pessoas, mandam em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Ou mandam o link para que as pessoas possam acessar. E o nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Programa A Consolação de Jesus, como disse, tem o objetivo do estudo do Novo Testamento à luz da nossa querida doutrina espírita. Vamos então ao texto de hoje que estudaremos. Está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, que é quando Jesus fala a respeito de Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia. Vamos então à leitura do texto. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está o texto. E, claro, aqui Jesus não está falando de um arrependimento como as pessoas costumam entender. O arrependimento, na verdade, é como traduz nosso pastorino.
é originalmente a palavra grega metanoia, que foi mal traduzida para arrependimento, mas, segundo o Pastorino, quer dizer transmentalização. E o que é transmentalização? É mudança de mente, mudança de concepção íntima, mudança dos hábitos íntimos de cada pessoa. E aí ele está falando não da cidade em si, mas ele está falando do grupo que ali estava, encarnado e desencarnado. Então nós temos muitas vezes na Bíblia essas questões que são mal interpretadas por falhas na tradução e também por acomodação. Muitas pessoas não querem que esse discurso seja tão duro. E aí, quando a gente olha no Evangelho, aqueles discípulos, outros discípulos, não os diretos de Jesus, que ouvindo um discurso de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus, disse: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? Porque muitas vezes o discurso é realmente duro, a lição é realmente dura. Mas por quê? Porque dentro de mim ainda tem algumas questões que eu não quero abrir mão. Ainda tenho vícios e paixões que eu não quero abrir mão ainda. Eu posso até me enganar com relação a isso, né? Ah, não, eu ainda não consigo. Não, eu consigo, se eu quiser eu consigo. O problema é que eu não quero, você não quer, né? Algumas coisas nós ainda fazemos que nos agradam. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, e claro, existem outras coisas que nós podemos falar, e aí nossos irmãos que vão participar hoje do programa vão falar também a respeito, tem muitas questões interessantes, é que quando nós sabemos de alguma coisa, quando nós sabemos os ensinamentos de Jesus, quando nós descobrimos, né, através da doutrina espírita, o que é que Jesus está querendo dizer, certamente aquilo ali faz com que nós tenhamos mais responsabilidade. É por isso aquela expressão de Jesus dizendo: muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Mas vamos deixar aí nossos irmãos falar conosco o que é que eles entendem a respeito do texto, claro, à luz da sagrada doutrina espírita. Olá, meus amigos, irmãos, João, passagem lindíssima, não é? E que a gente precisa meditar bastante, né, para poder refletir, né, e trazer aqui o comentário, trazer aqui a informação, trazer aqui a nossa reflexão, né? Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, onde Jesus, né, nesse dado momento, refletido aí reproduzido, melhor dizendo, por Mateus, né, ele começa a dizer, né, começa a falar sobre as cidades às quais ele tinha visitado, não é? E é importante que a gente lembre também nesse momento de que o próprio Mateus foi convidado a dar testemunho, porque no momento em que ele era Levi, ele foi chamado para seguir Jesus. Então a gente não pode esquecer disso, esse é o primeiro ponto, né? E um ponto importantíssimo, a gente precisa lembrar. Ele deixou de ser cobrador de impostos, não é isso? E passou a seguir o Mestre, a seguir Jesus, tá? Foi tocado naquele momento e foi chamado a dar o testemunho. E é por isso que a gente diz assim, né? Como você tem demonstrado a sua gratidão a Deus, gratidão à mão de Deus, né? Gratidão à interveniência da divina providência na sua vida. Como você tem feito isso? De que forma, né? É importante a gente lembrar que quando ele se refere a estas cidades, né, ele vem falar do pão, o pão da vida que ele deixou, o pão da vida que ele mostrou, que ele sinalizou. Porque ele nasceu em Belém, mais conhecido como Cidade do Pão, né? Mas se ele tivesse nascido em Betsaida, Cafarnaum, também seria Cidade do Pão, né? De alguma forma teria
essa informação, teria, né, essa conotação, né, de cidade do pão, tá? É importante a gente saber que Jesus é o pão. E ele mostrou nestas cidades, passando por elas, toda a sua benevolência, todo o seu amor, todo o ensinamento do Pai para que nós tivéssemos luz. Por isso que ele sinaliza no Evangelho que a luz veio, mas o homem preferiu seguir as trevas, né? E dali para frente ele, sem dúvida, deixou muito claro o que aconteceria nos próximos tempos, que é tudo que a gente presencia, não é? Mais dificuldade, né? E tudo mais. Mas levando isso para a nossa querida e amada doutrina espírita, nós vamos encontrar lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, muitos os chamados e poucos os escolhidos. São justamente esses que foram chamados, não é? Chamados por quê? Porque foi mostrado a eles o que fazer, foi provado a eles, né, que é possível. Jesus passou, mostrou a luz, realizou os milagres, os ditos milagres, que a gente sabe que todos eles têm explicação, né, magnética para isso, né, através da fé, através da mudança, né, que a gente sabe que tem explicação. A Gênese de Kardec explica muito bem a Gênese espírita, não é? Então a gente tem todas as explicações nesse sentido. Todos eles foram chamados, mas na hora de dar o testemunho e de demonstrar sua gratidão a Deus, demonstraram? Não, muito pelo contrário. Não quero mudar agora, não posso mudar agora. É muito difícil realmente você tomar consciência e saber que precisa mudar, mas não consegue ainda se desvencilhar de algumas coisas que a gente ainda tem grande afinidade. A gente sabe disso. Mas o mestre sinalizou, não é, que era necessário continuar no caminho. No entanto, muitos abandonaram o caminho. Por isso que ele diz aqui nesse capítulo: muitos os chamados. Todos somos chamados, porque todos somos apresentados a essa luz de Jesus, a essa luz do divino carpinteiro, né? Que é a luz do Criador, né? E na hora da gente demonstrar essa gratidão, e na hora da gente dar o testemunho, na hora da gente dizer: olha, eu aceitei a mudança, né? A gente não faz. Por isso que pouquíssimos são escolhidos no final do caminho, tá? É importante sinalizar que existe todo um processo, né? É um caminho, é realmente um caminho, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que quando você se rende a essa necessidade de Deus na sua vida, a essa necessidade de entender principalmente o que toda a doutrina espírita passa para a gente, não é? Porque Deus, é a lei de Deus na consciência de todos nós. É um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós, né? Tal qual é a fé, tal qual é a filha dileta da fé, que é a esperança, né? Nós vamos conseguindo, através dessa mudança, dessa proposta de mudança, não da mudança em si, não, mas da proposta de mudança, nós vamos conseguindo identificar pouco a pouco os milagres, entre aspas, na nossa vida. Porque, olha, são muitos os milagres que a providência divina, não é? Através de todos os seus enviados, através de Jesus, de Maria, de todos os benfeitores espirituais, realizam na vida da gente. E eu, estou preparado? Tenho demonstrado gratidão? Será que eu serei um desses poucos escolhidos, conforme fala lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo?
Essa é a pergunta que fica, não é? Já me foi demonstrado várias vezes o que fazer, tá? E a quem muito se deu, muito será cobrado. Então a gente não pode esquecer disso. Nós já sabemos, né? Pelo menos de alguma coisa nós já sabemos, que nós possamos ser esses poucos escolhidos através desse mínimo conhecimento que a gente já teve oportunidade de internalizar em nós, de ter contato, de conhecer, né? Com certeza. Tá aí a minha reflexão para o João, para os demais irmãos aí que vão estar aqui conosco, aqui participando também. Olá, queridos irmãos. É um prazer mais uma vez aqui estar compartilhando desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus para a nossa vida, para colocarmos em prática esses ensinamentos para que tenhamos uma vida de mais leveza, apesar de todas as provas, de todas as situações que cada um de nós passa nas nossas vidas. E ouvindo o João sobre esse texto, como ele falou, um discurso duro, porque ainda nós não estamos preparados, né, para esse discurso, porque ainda há muita resistência dentro de nós, e exatamente pela nossa conduta, não é mesmo? E a mudança da mente, a renovação da nossa mente, como ele também citou, que esse arrependimento é a mudança dos nossos pensamentos, é a mudança da nossa atitude em relação à nossa vida, em relação à responsabilidade que a gente tem diante da espiritualidade, diante da nossa vida, de nossos propósitos. Então, essa questão que o texto veio trazer para nós é muito forte, gritante, né, de arrependimento, que aquelas cidades que foram ditas ali no texto, cidades que eram muito conhecidas no Velho Testamento, Jesus estava colocando ali para aquele povo, naquele momento, que todas aquelas cidades, elas tinham feito, né, não a cidade em si, mas as pessoas que habitavam nela, elas extrapolaram o nível, né, de bom senso e de comunhão com Deus, né? Abandonaram Deus e seguiram seus próprios caminhos. Então, estamos seguindo nós os nossos próprios caminhos, os nossos próprios entendimentos, o que nós estamos fazendo das nossas vidas, o que a gente tem feito, a gente tem procurado, a gente tem buscado, a gente tem procurado abrir os nossos olhos para que a espiritualidade fale conosco e nos dê a direção do que precisamos realmente ser e fazer, porque não adianta todo o conhecimento se não colocamos em prática. Então também não conseguiremos de um dia para a noite, não conseguiremos essa mudança de mente, de sentimentos, num piscar de olhos. Precisamos mergulhar em nós mesmos, fazer uma reflexão íntima, e muitas vezes, quando olhamos para dentro de nós, dói, porque vemos quem realmente nós somos. E ao invés disso, a gente prefere olhar para o outro que nos fere e fazer julgamentos e fazer condenações, quando na verdade nós somos os responsáveis pela nossa mudança, pela nossa transformação da nossa mente, para que a gente possa estar intimamente ligado com essa mudança, para que a gente possa viver uma vida feliz, uma vida de realizações íntimas, não só materiais, mas íntima, porque isso vem de dentro, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E essa mudança, esse arrependimento que fala o texto, que aquela cidade ali que Jesus estava falando, que era a cidade dele, né, de Jerusalém, não teria tão rigor quanto Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade muito promíscua.
E eu fiquei pensando aqui na situação do Covid que a gente passou. A gente ainda está passando, muitos casos voltando, mas naquele fechamento, né? Naquele momento que a gente estava todos fechados dentro de casa, que a gente não podia sair, que a gente não podia ver ninguém, pessoas morrendo. No meu caso, pessoas da minha família não passaram por isso, mas tive amigos, filhos de amigos, tive pais de amigos. E eu vi naquele momento um chamado de Deus para que a gente mudasse os nossos hábitos, mudasse os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que a gente se ligasse mais a Deus profundamente, que a gente realmente pranteasse, que a gente realmente se ligasse intimamente com Ele, para que a gente passasse por aquele turbilhão agarrados na fé, agarrados em Deus, mudando tudo aquilo que a gente precisa mudar, olhando intimamente para dentro de nós, para que a gente possa refletir sobre cada atitude que devemos mudar, que devemos ir trocando aos pouquinhos até que essa transformação se dê. E hoje eu penso que essa renovação da nossa mente se dá através de todas as dificuldades que nós passamos, que nos faz refletir, olhar para dentro de nós, saber quem somos, qual o nosso propósito e saber que Jesus está no leme do nosso barco e que com Ele nós possamos ter essa intimidade com Ele, que possamos estar ligados a Ele e fazer a nossa parte. Que nós possamos, nesse dia 24, estarmos pensando, olhando para dentro de nós, olhando para o outro também, para o nosso próximo, e fazendo a nossa parte, escutando, abrindo os nossos corações, nossos ouvidos e a nossa mente, para que Jesus e toda espiritualidade fale conosco, que possamos ouvir a sua voz, internalizar essa voz dentro do nosso coração, para que possamos ter uma vida pautada nesses ensinamentos e que nós passemos para a ação, que a gente possa ter essa alegria de viver cada dia tentando nos reformar, nos modificar, para que possamos ter essa vida de alegria e felicidade, apesar de todas as provas e expiações que estamos passando, que ainda iremos passar. Que Jesus abençoe a nossa caminhada e que Ele seja nosso amigo em todos os momentos. Fabiana, Renato, é isso. Mais uma vez, hoje é a véspera daquele dia convencionado para homenagear Jesus. E é claro que nós sabemos que isso é uma convenção, mas que faz com que as pessoas elas pensem um pouco mais em Jesus, pensem um pouco mais na fraternidade, pensem um pouco mais nos ensinamentos que o Mestre veio nos trazer e nos traz a cada instante, não só há 2000 anos, mas também há cerca de 160 anos com a doutrina espírita, 165 para ser mais exato, e nos traz todo dia através de um sorriso, de um choro, através de uma alegria, através de uma tristeza, através de um tempo de sol firme, de céu azul, através de um tempo nublado, chuvoso, frio, calor. Tudo isso é motivo para que nós observemos e saibamos que está tudo rigorosamente certo, não é? O nosso tema de hoje, o Evangelho revelado aos simples, é exatamente a marca de Jesus, e que nós, na noite de hoje, possamos ter essa marca. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, através da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também através do site radioriodejaneiro.digital. E também nós estamos no Instagram com @Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e no Facebook @Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Também estamos no YouTube, é só buscar lá no YouTube Rádio Rio de Janeiro 1400. E nós estaremos sempre ligadinhos para que nós sejamos um só corpo para esta videira que Jesus nos traz os seus ensinamentos tão maravilhosos. Bom, o nosso programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, de forma inédita. Até hoje, mais de um ano, quase um ano e meio, né, já. E nós repetimos apenas 2 programas por absolutamente necessidade, falta de condições de gravar programa novo. Mas sábado, das 9 às 9h55, é sempre programa inédito. Reprises todas as terças-feiras, às 16h30 até às 17h25. Programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Sem a doutrina espírita, nós não temos como compreender muitas das passagens, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia. Eu me lembro quando comecei a ler a Bíblia, tentar ler a Bíblia, eu não conseguia sair do primeiro capítulo. Às vezes não conseguia passar da metade do primeiro capítulo de cada livro da Bíblia. E aí, com a doutrina espírita, tudo ficou mais fácil. E claro, com a escola que eu tive no Caminho do Senhor, que eu tenho no Caminho do Senhor, com a escola do nosso Gastão, do Acácio, a quem eu não conheci encarnado, mas conheci através dos relatos e também dos programas gravados que estão disponíveis ainda para quem quiser, para quem tiver vontade de ouvir os programas lá do início do Caminho do Senhor. Também aprendi muito com o Sérgio Aleixo, com o Sidmar, com o Cristiano, com a Olímpia, com o Henrique Parente. Todos são nossos professores diretos e, claro, o nosso professor mor, nosso professor maior, Jesus, que está sempre nos ensinando, como dissemos. Bom, o nosso tema de hoje é o Evangelho revelado aos simples, quando Jesus, que está lá em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, eu vou repetir a leitura do texto para o nosso Henrique Parente comentar. Hoje não teremos a participação do Leopoldo Pio, ele, como professor, nessa época fica assoberbado com as provas, né, de fim de ciclo, e aí o Henrique Parente vai falar para nós daqui a pouco. Então vamos ao texto novamente, que diz o seguinte: por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos então ouvir o nosso Henrique Parente na sua colocação, na sua explanação, e daqui a pouco voltamos para terminar o nosso programa. Querido amigo, ouvinte, irmãos que estão sempre presentes aqui no nosso programa Consolação de Jesus e acompanham aí, né, o desenrolar desse evangelho tão maravilhoso, e muitas vezes sob uma linguagem
que tem a ver com a época em que foi ministrado, né, por Jesus, pelos homens que viviam, e com o passar do tempo a linguagem, né, vem sendo assim estruturada, né, nas traduções, e muitas vezes alguma tradução que não estava totalmente de acordo com os princípios originais da época, com a linguagem, com a cultura, mas em realidade a essência da coisa não se perde. Essa mensagem, ela está muito além da palavra. Ela tem muito a ver com um conteúdo mais profundo, que envolve a experiência humana. E os homens daquela época, eles reviveram antes e reviveram depois. Podemos dizer assim que nós fazemos parte desse grupo todo, porque vivemos antes e vivemos depois, estamos vivendo hoje e vamos viver no amanhã também. Então esse conteúdo, ele faz parte da nossa existência. À medida que a gente entra em contato com ele, a gente rememora de alguma maneira muito desses conteúdos. Então em realidade nada fica perdido como muitas vezes parece, ou não totalmente confuso, né? Quando se pensa nas traduções e na própria interpretação desse conteúdo. E aqui, observando, né, o que os nossos irmãos já comentaram, o João, o Renato, e aqui pegando o texto, dando uma olhada, a gente se depara diante de um quadro muito curioso que Jesus chama a nossa atenção, queridos irmãos. A gente vê aqui a fala das cidades impenitentes que não se arrependem, cidades em que Jesus havia feito muitos milagres. E é interessante isso porque não é propriamente, né, os acontecimentos milagrosos que fazem com que as pessoas se modifiquem, mas talvez, e aí o que fica bem claro talvez do texto, aquelas cidades em que ele faz referência que eram envolvidas com muitas circunstâncias de perdição, né, como Sidom, Sidônia, como outras tantas referidas, onde as pessoas ali viviam um lado mais obscuro da vida, e nesse sentido existia muito sofrimento, muita dor, e ali nasce também muito arrependimento. E onde a gente percebe que há circunstâncias como essa, quando a dor aperta, quando o próprio comportamento humano ele entra num nível de muita perturbação, de muita confusão, e com o passar do tempo, essa pessoa ou grupo acaba percebendo o caminho errado que naturalmente foram enveredando. E a gente lembra de exemplos no Evangelho, como exemplos individuais, é claro, como Zaqueu, como o próprio Mateus, que o Renato faz referência, e tantos outros exemplos de pessoas que enveredaram por caminhos tortuosos e que em algum momento a ficha caiu. Em algum momento a pessoa percebe que aquele caminho que ela passou a trilhar não trouxe para ela a verdadeira felicidade. Então, são pessoas que aos poucos vão perdendo aquele excesso de vaidade e vão percebendo o quanto estão sofrendo. Como na própria parábola do filho pródigo, que Jesus nos conta, né, quando aquele jovem chega naquela situação do fundo do poço, ele lembra do pai. E lembrando do pai e das circunstâncias que ele vivia, que ele via os outros viverem, ele resolve empreender um caminho de retorno, de volta à casa paterna. Então acho que esse texto, para mim, ele me faz pensar muito nessa circunstância, onde Jesus faz essa referência, né, da dor e do sofrimento, do pecado, né, dos erros cometidos nessas tais cidades, e ali, se elas tivessem recebido, né, o benefício do ensinamento e dos milagres que Jesus fez em outras cidades, elas teriam se arrependido há muito e modificado o seu caminho. Então, muitas vezes, a questão, né, aqui é usado uma localidade para referenciar
coisas que acontecem no profundo da alma humana, seja na individualidade ou seja na coletividade. Então a gente percebe que muitas vezes a gente faz coisas maravilhosas, ministra ensinamentos maravilhosos e que, ao nosso ver, seriam suficientes para modificar o caráter de muitas pessoas. Elas iriam se modificar ouvindo aquilo, ou vendo coisas, né, que a partir dali, né, a vida mudaria, e muitas vezes isso não acontece, porque falta ainda alguma coisa. Daí Jesus utilizar, né, a referência das cidades consideradas impenitentes, que vinculadas a grandes pecados, ou seja, grandes erros. Se elas tivessem ouvido e visto aquilo que os outros viram e ouviram, teriam se modificado. Acho isso um ensinamento muito profundo. E aí a gente percebe e observa o ensinamento espírita a respeito do processo da evolução humana, da reencarnação como um método pedagógico de Deus, para que a gente tenha tempo para poder absorver conteúdos e transformar esses conteúdos em valores maiores, para que através dessa compreensão a gente reestruture os nossos sentimentos, o nosso olhar diante da vida, porque o cristianismo e o espiritismo são um tratado de fermentação, usando a própria expressão de Jesus, que fala que a doutrina dele é como aquela substância que altera a massa, o fermento, né? Ou seja, é preciso mudar através do conhecimento cristão e espírita, que são a mesma coisa, mudar o nosso olhar para a vida, nosso olhar diante das circunstâncias, para que isso modifique o nosso comportamento. É preciso prestar atenção nessas coisas e fazer valer de verdade, num sentido prático. É preciso viver isso na prática. Não é acumulando conhecimentos somente que a gente vai, né, assim, conquistando, né, esses degraus evolutivos maiores. Porque é um desejo de todo mundo alcançar uma vida melhor, que Jesus simboliza no Evangelho falando do reino dos céus. Não é um reino dos céus num lugar específico, onde todo mundo fica lá contemplando Deus. Esse reino dos céus que Jesus faz diferença é um reino dinâmico, onde ele demonstra a ação do ser humano, auxiliando uns aos outros, naquele momento onde ele compara o reino dos céus a uma grande rede, né? Porque ele estava falando a pescadores naquele momento. E todos juntos iam puxar a rede cheia de peixes, porque um só não conseguiria. Então a importância da coletividade nesse sentido é fundamental. Mas essa coletividade ela vai tornando-se uma coletividade com qualidade à medida que o indivíduo, ou seja, a individualidade, ela percebe o papel que ele está desempenhando diante da vida e passe a integrar de verdade nas suas ações, na sua atitude, no seu comportamento, um olhar diferente para a vida, diferente para as pessoas, aprendendo a respeitar o outro e ajudar o outro naquilo que o outro tem necessidade, não impor ao outro, né, aquilo que a gente deseja. E compreender o momento de cada um. Então é tanta coisa, né, que envolve aí os nossos dias de hoje e de hoje para diante, né, próximo aí a essa data tão bonita do Natal, que possamos refletir e começar um ano cheio de muitas alegrias, mas dentro desse esquema orientador que o Evangelho propõe para todos nós. É isso, meus irmãos, é exatamente esse o ponto. E nós que temos essa pretensão de conhecer o Evangelho de Jesus, de conhecer
a doutrina espírita, pretensão sim, porque ainda temos muito pouca capacidade intelectual e principalmente capacidade moral para realmente, além de compreender a doutrina espírita, compreender os ensinamentos de Jesus, é colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então quando Jesus fala que tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, é aquilo que a gente hoje já compreende, ou seja, conhecer o Pai é, na verdade, conhecer os ensinamentos do Pai. E que, como Jesus fala aqui, tudo me foi entregue por meu Pai. Todas as coisas nos são entregues, foram criadas por Deus e nos são entregues por Deus. E à medida que nós amadurecemos, à medida que nós crescemos em intelectualidade e principalmente em moralidade, nós vamos realmente compreendendo melhor a Deus. É como está lá no Livro dos Espíritos. Um dia nós o veremos e o compreenderemos. É óbvio que o ver é um ver hoje que a gente não compreende ainda o que é ver Deus, o que é compreender Deus. A gente não tem capacidade. E porque a gente não tem capacidade, a gente vai tateando no escuro, como eu sempre repito. A gente precisa realmente compreender. E aí no final Jesus fala, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem Jesus quer revelar o Pai? Senão a todos. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, diz Jesus. Então todos nós somos espíritos confiados à organização, à coordenação de Jesus. Então nós todos chegaremos à perfeição. É o que Jesus está nos dizendo. Aquele a quem Ele quiser revelar são todos aqueles que o Pai confiou, todos os espíritos que estão sob a tutela, digamos assim, de Jesus. É o nosso guia e o nosso modelo já nos revela o Livro dos Espíritos, não é? Bem, meus irmãos, vamos aqui trazer algumas mensagens. A Tércia de Nilópolis manda aqui, muito bonitinho, um texto, deixa eu ver se dá para a gente ler, um texto atribuído ao Papa Francisco, diz o seguinte: Natal chegando, novenas, preparações, correria, gastos e outras coisas. Aí vem o Papa Francisco e divulga esse texto. Esse Papa é realmente diferente, diz a introdução do texto, que vai falar a mensagem a respeito do Natal. O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa, entretanto se faz necessário o silêncio para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você quando sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida. Você é decoração de Natal quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal quando chama, congrega, reúne. A luz do Natal é você quando com a sua vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz e iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será o Reis Magos quando conseguir dar de presente o melhor de si indistintamente a todos. A música de Natal é você quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será os votos de Feliz Natal quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o Salvador do mundo. Um Feliz Natal a todos que procuram
assemelhar-se com esse Natal. Obrigado, minha irmã Tércia, que mandou essa mensagem. Obrigado também a Marinalva, que diz: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Veneranda André Luiz, nosso lar, mandado aqui pela Marinalva. Obrigado, Marinalva. E a Sheila nos manda aqui: bom dia, irmãos, programa muito esclarecedor, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Muito bom, obrigada. E nós é que agradecemos, nós aqui elevamos o pensamento a Deus daqui a pouquinho para fazermos a prece e pedirmos que todos dêem um presente a Jesus. O presente a Jesus é o presente da nossa reforma íntima, da nossa melhoria. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, desejando já Feliz Natal a todos e aguardando a nossa próxima oportunidade. Vamos falar com Jesus. Querido Mestre Jesus, estamos amanhecendo o dia 24 de dezembro de 2022 e todos nós já nos preparamos para a noite de Natal. Mais tarde, comidas, bebidas, enfeites, presentes, muita gente. E a gente não pode esquecer, Senhor, daquelas pessoas que estão nesse momento sofrendo no hospital, nos presídios, nas ruas. Lembrar, Senhor, que todos somos filhos de Deus e que todos merecemos uma ceia, um abraço, um olhar amigo, uma palavra de conforto. E nós, Senhor, sem Ti, não temos essa capacidade. Nós queremos, Senhor, que todos nós possamos dar uma chegadinha na rua, ou num hospital, ou num presídio, onde puder ir, para dizer: estamos juntos, eu estou aqui representando Jesus. Que possamos, Senhor, fazer isso não só na noite de hoje, mas todos os dias, Mestre. Mas já que nós não fazemos isso todos os dias, que façamos ao menos na noite de hoje. Obrigado por teres vindo até nós, Senhor. Obrigado por nos amar. Que nós possamos estar contigo agora e para todo sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver,